Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de inglês de hoje a gente vai falar sobre alguns temas. Primeiro, a correção da atividade da aula anterior. Depois vamos falar um pouquinho sobre algumas diferenças entre o uso de for e since quando nós falamos de present perfect, ok? Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai falar da atividade do dia 12, que foi aquela atividade que eu preparei para diferenciar o uso do verbo have como um verbo principal, certo? Aqui eu tenho então os exercícios, tá? A primeira parte dos exercícios, na qual vocês tinham que identificar como eu ia usar esse verbo, se ele era um verbo que indicava posse ou se indicava se era um verbo modal, etc. Tá? Então vamos lá. Primeira atividade, a primeira alternativa aqui eu tenho she e eu tenho a lot of homework. Tá? Provavelmente eu estou falando de atividades que essa pessoa tem, né? E aí eu tenho que usar o verbo has, certo? Por que eu usei o verbo has? Primeiro, está no presente, porque não tem nenhuma informação dizendo que foi uma atividade passada, como yesterday, ou alguma data passada, enfim. E provavelmente está falando de uma rotina dela, de uma atividade de rotina, tá? Já na segunda frase eu tenho aqui, ó, yesterday, ou seja, indica passado. Se a frase está no passado, eu tenho que usar o verbo no passado também, ok? Então aqui eu uso o verbo have do passado, que é had. Então, we had a busy day yesterday. Nós tivemos um dia, né, muito pesado, nós tivemos um dia de muitas tarefas ontem, né? Lembrando que se tiver dúvida, gente, alguma questão que vocês não entenderam ou não concordam com alguma correção, me procurem depois para a gente poder te auxiliar, tá? A terceira alternativa eu tenho India. India, a very interesting culture, ou seja, a cultura pertence à Índia, então eu estou falando de posse aqui provavelmente, né? Então, India has a very interesting culture, ou seja, a Índia tem, né, uma cultura interessante, tá? Como Índia não é pessoa, não é humano, eu trocaria o nome Índia por it, por isso que eu usei o has, ok? Nesse exercício aqui, workers, muita gente não presta atenção, mas a palavra workers está no plural, então são os trabalhadores, the workers. Então, se está no plural, eu tenho aqui, ó, arrive at 8:30. O que está dizendo essa frase? Os trabalhadores têm, né, have to, tem que chegar às 8:30. Ou seja, aqui é um verbo modal que eu usei. Indica necessidade. Eles precisam chegar a esse horário. Tá? E a frase está no presente. Próximo aqui, eu tenho já, ó, she was young. Ou seja, passado. Já sei que está falando de quando ela era jovem, né? When she was young, she to help her mother. Então, quando ela era jovem, ela tinha que ajudar a mãe dela. Então, aqui mais um caso de necessidade, só que agora é no passado. E o último aqui, eu estou falando de Elvis. Então, Elvis, many hits records in the 50s. Ou seja, o Elvis, ele tinha muitos hits, muitas músicas, né, que são consideradas hits nos anos 50. Tá? Como estou falando de um período passado, anos 50, isso já identifica o período do tempo como passado. Ok? Próximo exercício. Aqui eu já coloquei a resposta de imediato, que a atividade era bem simples, era só mesmo para vocês passarem do modo afirmativo para o negativo ou o interrogativo. Então, a primeira frase, que era I have to wash my car today, o que mudou? I don't have to wash my car today, porque a frase com o Nzinho aqui indica negativo, então eu só mudei a forma da frase. Eu posso colocar I do not have, eu posso colocar I don't have. Não importa. Tanto uma quanto outra está certa. Tá? A segunda frase, he has to write a report. Ele tem que escrever um report, ou seja, ele tem que reportar algo. Só que aqui eu tenho que escrever o que? Na forma interrogativa. O
que aconteceu? Does he have to write a report? Lembrando que aqui estava o has, por quê? Porque nesse caso não tem auxiliar. Aqui tem auxiliar does, por isso ele volta a ficar have. Tudo bem? O próximo, I had to go to the bank yesterday. Eu tive que ir ao banco ontem. Como eu tive que escrever na frase negativa, eu não vou mexer no tempo, porque aqui, ó, had, passado, então eu vou continuar no passado. Então, o que eu tenho que fazer para continuar no passado na forma negativa? Colocar o did e o not. Né? I did not have to go to the bank yesterday. Ou seja, eu não tive que ir ao banco ontem. Aqui novamente, como eu usei auxiliar, o verbo have volta do seu modo normal. Seguindo aqui, you have a dinner with Mike. Presente. Interrogativo. Como é que ficou? Do you have a dinner with Mike? Só mudou isso, tá? Então, não mudou muita coisa aqui nessa frase. Só inverteu, né? E a última frase, they have music class tomorrow. A frase na forma negativa fica they don't have music class tomorrow. Ok? Quem escreveu they do not have também está correto. Próximo assunto, pessoal. Agora vamos falar sobre o uso de since e for para o present perfect. Tá? Então essas expressões, essas expressões, elas são usadas para estabelecer uma conexão entre o passado e o presente. Tá? Cada uma vai se conectar de uma maneira diferente. Então, ambas relacionam uma situação que iniciou no passado com o presente momento ou aquela situação atual. Tá? Como que nós vamos distinguir aí uma da outra? O since é usado como um ponto de referência no passado. Né? Então, ele é um marco no passado, ele é uma informação específica lá do passado que você localizou. Então, por exemplo, I have studied English since 2010. Eu estudo inglês desde 2010. Qual que é o tempo, o marco para mim nessa frase? O marco é 2010. Então, isso determina quando começou essa ação. Essa ação começou em 2010 e tem acontecido repetidamente até agora. Então, estou estudando. Tá? Por enquanto, tudo bem. Se tiver dúvidas, me mandem mensagem. O for, ele quantifica o tempo no seu decorrer. Ou seja, ele vai contabilizando as coisas, ele vai contando a situação. Olha o exemplo. I have studied English for 20 years. Eu estudo inglês por 10 anos. Eu estou quantificando todos os anos que eu estudei inglês. Então, eu estou contando. As duas frases, elas expressam a mesma coisa. Que você estuda inglês, a pessoa que falou, né? Ela está estudando inglês por um certo tempo. A primeira foca no momento que começou até agora. A segunda, que é o for, foca na repetição da coisa, nas vezes que aconteceram. Então, por 20 anos, isso tem se repetido. Tá certo, pessoal? Não é um assunto muito difícil, mas algumas vezes pode causar algum tipo de dúvida. Vamos lá. Como que usamos mesmo então o present perfect, já que a gente está falando sobre ele? Vamos relembrar então a estrutura desse present perfect. No modo afirmativo, ele é formado da seguinte maneira: eu tenho um sujeito, eu tenho have ou has. Agora vocês já sabem, né? Já lembraram a diferença quando eu uso have, quando eu uso has. E eu tenho um verbo que vai estar sempre no passado do particípio, tá? Ou seja, é aquela terceira coluninha que eu sempre falo para vocês. Normalmente tem aquela lista de verbos e tem os verbos no present simple, no past simple, e a outra coluna que é o past participle, ou seja, aquela terceira coluna que é usada com os tempos perfeitos. Então vamos ver aqui o exemplo. I have worked for 5 years. Eu tenho trabalhado por 5 anos. Tá? Então esse é o modo afirmativo. Ó, o sujeito, o auxiliar have, o verbo principal, worked, e o que sobrou que é o complemento. No modo negativo, não muda muito. O que acontece? O que acrescenta? Esse not aqui. Então o que vai acontecer com a frase? Eu posso escrever I have not worked, ou eu posso fazer como eu fiz aqui. I haven't worked for 5 years. Eu posso contrair como eu fiz
com os outros auxiliares, como eu faço, por exemplo, com o do not, fica don't, tá? Da mesma maneira. E no modo interrogativo, inverte. Primeiro vem o have ou has, dependendo de quem for o sujeito, né? Depois o sujeito e o verbo. Então aqui, como o sujeito é she, o verbo então não é mais o have, agora é o has, tá? Então perdão, has she worked for 5 years? Ela tem trabalhado por 5 anos? Então essa é a pergunta que está sendo feita aqui, tá? Então essa é a estrutura do verbo, do present perfect, né, como a gente usa em cada situação. Vamos relembrar para que a gente usa esse tal present perfect, né? Ele é usado, né, o present perfect é usado para ações que acabaram de acontecer, ou seja, algo que acabou de acontecer, que é uma novidade, acabou de eu ver essa situação acontecer. Ações no passado cujo não se sabe ou é irrelevante quando aquela ação aconteceu. Ou seja, quando eu não sei quando aconteceu, ou eu posso até saber, mas eu não quero falar sobre aquilo, não é importante falar quando, né? Ou experiências passadas, né? Coisas que vocês fizeram que vocês querem contar. Porque você usa o present perfect nesse caso, porque essas situações elas podem voltar a continuar a acontecer novamente, tá? Vocês viram que eu acabei de perceber aqui, ó, eu escrevi perfect na correria aqui, eu acabei escrevendo errado. Então ignorem aqui o perfect, na verdade é perfect, ok? Erro de digitação, pessoal. Vamos adiante então. O que vocês vão fazer? Né? É uma atividade de reconhecimento. Eu quero que vocês observem essas expressões aqui e respondam no caderno de vocês qual vocês vão usar. Se vocês vão usar o since ou vocês vão usar o for para essas expressões. Então eu tenho, por exemplo, aqui a letra A como exemplo. A long time. A long time eu uso a expressão for. Tá? Agora eu tenho I was born. I was born é um marco ou é um período de tempo que eu estou contando? Ages é um marco, né? Ou é um período de tempo? Quem tiver dúvida, inclusive, dá uma pesquisada aí sobre esses termos, né? O que significam eles. 2 weeks. Last week. Quando eu falo she arrived, né? Eu vou usar for ou since. A century. Eu vou usar for ou since. My entire life. Eu vou usar for ou since. E por aí vai, todos os outros, ok? Ficou em dúvida? É só dar uma olhadinha aqui. Pesquisa se tiver alguma dúvida com relação ao vocabulário, né? E amanhã, na verdade, hoje, quando vocês estiverem fazendo a atividade, estarei aí observando vocês e para tirar dúvidas de vocês também, né? Estarei aí para tirar as suas dúvidas, tudo bem? Espero ter ajudado aí com a atividade. Até mais, pessoal!